Federal Fluminense, da sede lá de Niterói. Ela é especialista em implantodontia, mestre em odontologia, doutora em morfologia, pós-doutora em biologia. Priscila, sinta-se à vontade, até se você quiser falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre as suas linhas de pesquisa. E a Priscila vai falar sobre doença periimplantar, prevenção, diagnóstico e tratamento ao alcance do clínico. Vocês estão me escutando Priscila, bem? Sim. Tá bom, qualquer coisa é só me interromper e até me mandar um WhatsApp, que às vezes não é se cai a internet. Bem, é um prazer estar aqui. O professor Edson Marcos, eu tive o prazer de encontrar ele algumas vezes na IDM, né, e por amigos em comuns que a gente tem também na odontologia, sempre nessa área de pério e implante. Eu fiz a especialização na UF, o mestrado, né? O doutorado eu fiz uma parceria com a Universidade de Pittsburgh, e nesse doutorado eu estudei a doença periimplantar, quando eu comecei a estudar, que foi em 2005, né? Então, desde 2005, a gente segue uma linha de pesquisa lá na UF sobre doença periimplantar, diagnóstico clínico, diagnóstico molecular, estudo de genética, enfim, algumas vertentes aí de tratamento. Então, eu vim falar um pouquinho do que hoje em dia é discutido, do que é indicado, né, na literatura, em outros países, em outros cursos, e também um pouquinho da experiência que a gente tem, que mostrou assim um resultado eficaz com tudo que a gente tem feito. Então, vocês, como eu falei no início, né, com a professora Alessandra, podem me interromper. A qualquer momento eu vou dando continuidade. É um prazer estar aqui. Deixa eu ver se está passando. Estou achando que foi. Bem, o índice de sucesso na reabilitação com implante endósseo, ele é alto, né? Ele chega a alcançar 100% na mandíbula. Na maxila, ele é um pouco menor devido à densidade óssea, né? Um osso menos denso, e tem suas particularidades de acordo com a estabilidade do implante que influenciam esse índice de sucesso. No entanto, ele continua sendo um tratamento de escolha, uma previsibilidade bem alta, né? O que até de surpreender a gente. Por quê? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, como que o implante, né, ele pode osso-integrar e sustentar uma prótese, né, sendo um metal que não faz parte do organismo, que ele é instalado num ambiente que estava em completa homeostase, que era o ambiente ósseo, né? A princípio, se a gente considerar a técnica de 2 estágios cirúrgicos, basicamente é isso que acontece. Quando a gente faz uma incisão com bisturi na mucosa que está ali envolvendo um osso de suporte em completa homeostase, na verdade, a gente está causando uma lesão naquela mucosa. A gente faz várias perfurações com a broca, claro que sob irrigação, mas mesmo assim a gente também está causando uma lesão intraóssea. A gente instala um parafuso de titânio, né, e espera que ele cicatrize e forme um novo osso e uma nova mucosa ao redor dele, interagindo de maneira única, de forma a formar um único corpo de integração entre osso e titânio, sem nenhum tipo de contratempo. Então, quando a gente instala o implante, a gente muitas vezes esquece que esse trauma causado ele necessita que um organismo tenha uma reação extremamente eficiente para que forme osso justaposto ao parafuso titânio. Diferentemente do dente, esses tecidos eles não nasceram com o indivíduo, então eles precisam ser formados. Deixa eu ver. O que a gente quer alcançar, se a gente pegasse um microscópio ali logo após o período de cicatrização óssea ao redor do implante, né? O que a gente quer alcançar realmente é a óssea integração, que histologicamente é definida como a conexão direta, né, entre o osso vivo e a superfície de um implante ósseo integrado com carga, sem a interposição de tecido mole, porque quando a gente tem a formação de tecido mole ao redor do titânio, a gente não pode falar que tem o fenômeno da óssea integração, a gente teria o fenômeno da fibrointegração, que era dos implantes lá antigos, que vem da história da implantodontia.
nós não conseguimos dosar histologicamente essa conexão entre um osso vital e o implante. O que a gente consegue ver na clínica após o período de osseointegração é a capacidade do implante suportar as forças oclusais e permanecer ali estável, que seria a definição da osseointegração clínica, que já foi dada, né, há muitos anos e foi reforçada pela equipe toda do Albrechtson em 2005. Mas vem desde a época que Breinemark realmente utilizou o primeiro implante e vem reforçando essa capacidade do implante suportar forças. Ele suporta forças, mas ele precisa ter uma proteção, um tecido periimplantar capaz de proteger aquela conexão entre o titânio e o osso. Interessantemente, essas estruturas periimplantares, elas vão apresentar similaridade com o tecido periodontal, mas as diferenças que são peculiares, que eu vou falar um pouquinho agora, essas diferenças basicamente vão estar intimamente relacionadas ao desenvolvimento da doença ao redor do implante. Então, ao redor do implante, assim como ocorre ao redor do dente, a gente vai ter uma faixa ali de selamento de mucosa de cerca de 3 milímetros, que estaria representando, se fosse ao redor do dente, o famoso espaço biológico periodontal. Então, a gente tem uma faixa de cerca de 2 milímetros de tecido epitelial, composta por epitélio juncional e epitélio sulcular, ao redor do implante, e uma faixa aí de cerca de 1 milímetro de tecido conjuntivo. É interessante porque quando a gente fala da estrutura ao redor do implante, a gente fala tecido conjuntivo, a gente não fala inserção conjuntiva, né? Ao redor do dente, esse tecido conjuntivo, ele apresenta uma inserção justamente ali ao cemento radicular, e ao redor do implante isso não acontece, até porque ao redor do implante a gente não tem nem cemento radicular e nem ligamento periodontal, para que a gente possa ter uma fixação maior dessa mucosa. E um dos motivos que a gente chama esse tecido mole periimplantar de mucosa e não gengiva é justamente por essa diferença também da inserção de tecido conjuntivo. Então, toda vez que a gente se refere ao tecido mole ao redor do implante, a gente se refere à mucosa periimplantar, não à gengiva, e que naturalmente, quando a gente coloca ali a conexão do abutment da prótese, essa mucosa, ela tenta simular o que tinha anteriormente ao redor do dente. O organismo faz isso e forma esse tecido aí de cerca de 3 milímetros, que é o único tecido aderente às estruturas que não estão em contato com o osso. Esse único tecido que é aderente, que não se insere, ele tem uma aderência bem fraca, que é por meio de hemidesmossoma. O que isso significa? Significa que a proteção que a gente tem de tecido mole de mucosa ao redor do implante, feita por esses 3 tecidos especificamente, ela é extremamente frágil e representa uma das únicas barreiras à infecção bacteriana. Então, na verdade, essa frágil barreira, como nenhum cemento ou inserção de fibras é visto na superfície do implante, esse selamento mucoso, ele fornece a única barreira contra os insultos patológicos para os tecidos profundos. E isso é muito interessante porque, na verdade, a preservação do tecido mole ao redor do implante, ela vai aumentar a longevidade da saúde periimplantar, a longevidade do tratamento com o implante. Por isso que, não vou entrar aqui nesses pormenores, mas por isso que em muitos casos há até uma alteração do biotipo periimplantar de fino para espesso, como forma de aumentar a espessura dessa mucosa, aumentar esse selamento mucoso e aumentar, assim, a defesa à penetração bacteriana para o osso subjacente. Bioquimicamente, não há uma diferença significativa entre esse tecido mole ao redor do implante e ao redor do dente. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente faz o exame clínico, eu estou colocando essa foto aqui porque isso é uma grande discussão para o diagnóstico da doença. Como não há resistência relativa à inserção de tecido conjuntivo que acontece ao redor do dente, é normal que a sonda ela penetre mais ao redor do implante do que ao redor do dente.
Então, normalmente, em condição de saúde, há uma média de profundidade clínica de sondagem de 0,7 milímetros ao redor do dente e uma média de 2 milímetros, podendo chegar até a 4 ao redor do implante. No entanto, essa profundidade clínica de sondagem na condição de saúde ao redor do implante, ela pode ser até maior e ainda permanecer com saúde. Isso vai depender do tipo de implante, se ele é um implante que ele é posicionado mais infraósseo, do tipo de conexão da prótese que foi colocada, do biotipo do paciente, do biotipo periodontal. Agora, o que é importante não é nem exatamente essa profundidade clínica de sondagem, mas é a gente saber que a partir do momento que a gente sonda um tecido ao redor do implante, diferente do que acontece ao redor do dente, onde a gente tem uma distância média entre a ponta da sonda periodontal e o topo da crista óssea aí de 1,2 milímetros, ou seja, não há rompimento dessa inserção conjuntiva em condição de saúde, ao redor do implante, esse rompimento ele acaba sendo até natural, porque como não há inserção, a penetração da ponta da sonda, ela chega a cerca de 0,2 milímetros ali da crista óssea. Então, quando a gente está sondando o implante clinicamente, o que a gente está fazendo, basicamente, é encostar a ponta da sonda ali na crista óssea. Como eu falei, isso vai depender aí da altura do pilar, a quantidade de tecido remanescente, para saber se essa profundidade clínica de sondagem ela pode ser uma média de 4 ou até maior em condição de saúde. Esse aqui essa é uma foto de uma radiografia que a gente fez no trabalho, que foi em 2009, foi de um aluno de mestrado, que a gente teve a curiosidade de sondar o tecido periimplantar, né? Foi um implante tipo conimorse, estava com a prótese, por isso que a sonda está posicionada um pouquinho mais distante ali do abutment, né? A prótese não está aparecendo aí. E aí, quando a gente sondou e radiografou com a sonda no local, vocês podem visualizar aqui que a ponta da sonda, ela praticamente encosta no nível ósseo, né? Então, a gente pode comprovar que realmente essa correlação em condição de saúde, o paciente não tem qualquer tipo de perda da óssea periimplantar patológica, ele não tinha inflamação na mucosa periimplantar. Então, em condição de saúde, essa sondagem ela vai rompendo aquela mucosa. Bem, a partir do momento que ela rompe a mucosa, ela tem acesso justamente a esses vasos sanguíneos periimplantares, que apesar de serem mais escassos ao redor do implante, por quê? Porque ao redor do implante, a gente não vai ter a vascularização do tecido periimplantar, que justamente seria oriundo do plexo do ligamento periodontal, que irriga de uma maneira muito significativa o tecido periodontal. Ao redor do implante, como a gente não tem ligamento periodontal, essa vascularização ela vai ser menor quando comparada ao redor do dente. No entanto, mesmo sendo menor, quando a gente penetra com a sonda e vem aqui próximo à crista óssea periimplantar, a gente pode sim estar provocando um sangramento à sondagem. E esse sangramento à sondagem, que eu vou discutir um pouquinho também mais à frente, ele é comum mesmo em condição de saúde. Então, isso também diferencia um pouquinho o diagnóstico. Hoje a gente já sabe disso, a gente vai ver umas classificações que ainda usam sangramento da sondagem como diagnóstico de doença periimplantar, eu vou explicar por quê, mas um pequeno e pontual sangramento à sondagem, sem presença de secreção purulenta, ele pode ser observado mesmo em situação de saúde periimplantar, justamente devido à própria anatomia ao redor do implante. Né? Aqui um detalhe, né, dos canais da estrutura óssea que a gente tem formado ali em conjunto com os implantes. Um outro fator que é muito importante de clinicamente a gente observar é quando a gente tira o cover screw ou quando a gente tira o cicatrizador. Quem já está em implante, tem essa experiência clínica, a gente pode observar que ao redor da plataforma do implante há a presença de um fluido. Esse fluido é chamado de fluido crevicular periimplantar. E ele também está presente ao redor do dente, como o fluido crevicular sulcular, né? Ali presente no sulco gengival. Então, o que esse fluido representa? Esse fluido ele representa justamente
o metabolismo que existe entre o osso e o implante. Então, quando há a presença de inflamação ao redor do implante, esse fluido ele não passa mais desapercebido. Ele é notável nitidamente e muitas vezes ele apresenta uma secreção purulenta intensa, um sangramento intenso, muitas vezes espontâneo, vem junto com esse fluido. Então, por ele representar essa atividade, a gente, nossa equipe que trabalha com doença periimplantar, como eu falei, desde 2005 que a gente está trabalhando, e a gente tem algumas publicações, a gente estuda muito os biomarcadores desse fluido como forma de diagnóstico de doença, e a gente tem tido os resultados até de diagnóstico precoce pela representatividade dele. Esse é um artigo que a gente finalizou a escrita e foi aceito, será publicado. O que a gente tem que ter em mente é que, por mais que a gente tente alcançar, nós como cirurgiões, como protesistas, nós façamos o nosso papel, existem inúmeros fatores, né, que podem ocasionar aí uma ruptura dessa homeostase no tecido periimplantar, que podem desequilibrar tanto a mucosa como o osso periimplantar. E esses fatores são denominados falhas biomecânicas e vêm sendo estudados já há alguns anos. Então, as falhas biomecânicas, né, biológicas e físicas, elas são inúmeras e provocam realmente, podem provocar aí a perda óssea ao redor do implante. Então, a infecção bacteriana está relacionada ao próprio histórico do paciente, a disseminação dessas bactérias dentro do sulco periimplantar, a sobrecarga oclusal, alguns hábitos, como por exemplo o alcoolismo, o hábito tabagista, que é extremamente prejudicial, e o fator genético, assim como acontece também na periodontite, estão relacionados. E inúmeros outros fatores estão relacionados com essas falhas, né, biomecânicas. Presença de doenças sistêmicas, uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, medicamentos de combate à osteoporose, né, bifosfonatos, hoje em dia os MRONG, né, que são os relacionados a algumas doenças ósseas. Então, inúmeros outros fatores antidepressivos, obesidade já foram relacionadas, xerostomia estão relacionadas e podem ser fatores causais aí e precisam ser detectados durante a anamnese, até antes da instalação do implante, para a gente ter pelo menos alguma previsibilidade de falha naquele paciente. Então, de acordo com esses fatores, o paciente ele pode desenvolver dois tipos de doenças, basicamente. A mucosite, que atinge somente a mucosa periimplantar, então ela fica restrita à mucosa, ou a periimplantite, que vai causar uma perda óssea ao redor do implante. Basicamente, as duas doenças consideradas doenças periimplantares. Eu falo basicamente porque, na verdade, pela definição de doença periimplantar, a gente usa muito a definição que é uma infecção bacteriana que acomete a mucosa, a mucosite, ou o tecido ósseo periimplantite. Mas, na verdade, qualquer lesão que possa acometer o tecido periimplantar é considerada uma doença ao redor do implante. Em 2008, né, a gente teve o primeiro consenso, que foi no 6º Workshop Europeu de Periodontia, que definiu o que era mucosite periimplantite. Foi conduzido por Linde e pelo Meile, que já estudavam, já eram estudiosos aí da periodontia, né, bem conhecidos, e eles definiram mucosite como a presença de inflamação na mucosa periimplantar sem perda do osso de suporte, e a periimplantite com perda do osso de suporte. Mais tarde, em 2011, essa classificação ela foi revisada e foi incorporado justamente a presença de sangramento à sondagem à classificação. E aí já tinha um outro grupo, que era formado por Berglan, o Leng, né, os outros grandes estudiosos também aí da doença periimplantar e da doença periodontal. Como eu falei, esse sangramento à sondagem, hoje, né, que foi feito em 2011, 10 anos depois, a gente já sabe que ele tem que ser um sangramento à sondagem, geralmente até espontâneo, e tem que vir com outros fatores que eu vou falar posteriormente, né? Edema, secreção purulenta, perda, alteração da coloração da mucosa. Então, inúmeros outros fatores precisam ser
considerados no diagnóstico. Vocês estão me escutando bem? Sim, tá tudo bem. Tá ótimo, perfeito. Obrigada. Bem, então, uma outra questão que foi levantada, e que isso é importantíssimo, que a gente considere para o diagnóstico correto da doença periimplantar, é o que a gente chama de baseline. É a gente ter uma referência para a doença periimplantar. Ou seja, se a gente quer realmente diagnosticar a perda óssea ao redor do implante, o momento da instalação da prótese, ele deve ser escolhido como critério para estabelecer o baseline da homeostase óssea após a instalação do implante. Ou seja, ali a gente vai ter uma referência para que nas próximas consultas, sejam mensais ou anuais, a gente possa acompanhar, através de uma radiografia, se essa perda óssea ela aumentou ou não. Então, sem a gente ter uma referência, por exemplo, aqui na figura A, foi uma radiografia que ela foi tirada justamente no momento ali da instalação da prótese, a gente pôde ver após um período que realmente teve perda óssea. Nesse caso, a gente tem como falar o paciente tem periimplantite. Se a gente só tivesse a radiografia B, a gente não teria como falar que esse paciente tem periimplantite, porque a gente não sabe se essa perda óssea ela já estava presente ali desde o momento da remodelação óssea fisiológica, da óssea integração do implante, da técnica cirúrgica. A mesma questão a gente aplica para a profundidade clínica de sondagem. Então, após a instalação de prótese, após o período ali de adaptação de carga da prótese, é importante fazer um exame clínico, preencher a ficha clínica, gravando, né, ali a profundidade clínica de sondagem ao redor daqueles implantes, para que a gente tenha um comparativo depois de 1, 2 anos, 3 anos, 10 anos, para ver se essa profundidade ela está aumentando ou diminuindo. Então, aí a gente consegue realmente ter a certeza de que aquela profundidade clínica de sondagem, ela corresponde a um aspecto de doença ao redor do implante. No entanto, o workshop de 2008 do Lindmeyer, ele foi muito importante para estabelecer alguns critérios relativos à prevalência e chocou, né, a comunidade toda da implantodontia, da periodontia, realmente ficou assustada com esses resultados, né, de uma incidência de mucosite periimplantar em 80% dos indivíduos e de periimplantite em até 56% dos indivíduos. Essa variação de 28 a 56 até 80% é porque eles consideram diferentes centros de estudo, diferentes tipos de implantes, diferentes técnicas, diferentes tipos de pacientes, então tem muitas variações, mas eles chegaram nesse patamar. E foi assustador, porque o sexto workshop europeu, ele foi muito importante para servir de alerta à comunidade, que até então a gente só instalava implante e não tinha o cuidado de fazer uma terapia de suporte, até de falar para o paciente que ele precisaria voltar para fazer também uma manutenção, né, uma terapia ao redor daquele implante para verificar se tinha cálculo, se estava com inflamação, para aumentar a sobrevida do implante. Então, tinha-se na mente, né, que instalava-se implante, o paciente ia embora e ficava aí anos sem retornar ao consultório e muitos implantodontistas, muitos cirurgiões não davam qualquer indicação. Até que começaram a aparecer esses casos de doença periimplantar e vários estudos foram sendo replicados conforme os anos foram passando, de forma a verificar se esse índice de insucesso, né, porque a partir do momento que você tem uma inflamação perceptível clinicamente ao redor do implante, você considera que você tem um insucesso. Imagina numa região estética você tem uma inflamação da mucosa, né, como isso pode influenciar. Então, vários estudos foram sendo feitos e aí diversos resultados foram sendo encontrados, diversos fatores de risco estavam ali intrínsecos nesse percentual alto de mucosite periimplantite, e aí começou-se a dar um pouco mais de atenção aos cuidados após a instalação da prótese sobre o implante. Então foi um grande marco. Hoje em dia a gente sabe que há uma prevalência menor de mucosite de periimplantite, no entanto não é tão baixa, né? Em 2016, o Albrechtsen já colocou um índice até menor relacionado a essas doenças, mas a gente ainda conseguia ter aí em 2012, com inúmeros trabalhos feitos, até 64% de presença de mucosite ao redor dos implantes. Então aqui a gente tem
Um exemplo aqui na esquerda da mucosite, né, dessa inflamação, esse sangramento excessivo da mucosa, perda de arquitetura da mucosa periimplantar. Aqui é periimplantite, né, com nítida exposição das roscas do implante, um defeito circunferencial, né, expondo e desestabilizando ali o implante. Bem, sabendo que o paciente ele tem que retornar para que a gente possa reavaliar após a instalação do implante, nesse retorno a gente tem que saber identificar o que está dentro da normalidade do tecido periimplantar e o que não está. Bem, clinicamente, a mucosite periimplantar, ela se caracteriza pela presença de biofilme bacteriano e muitas vezes cálculo, não vai ter cálculo sempre. Muitas vezes também o biofilme bacteriano é bem discreto. Mas há uma vermelhidão, há um edema da mucosa, há um sangramento à sondagem excessivo, com uma sondagem bem leve, pode ter presença de microabscessos gengivais, o aumento da profundidade clínica de sondagem, que eu coloquei aqui acima de 5 milímetros, isso era um relato antigo. Como eu falei, hoje em dia a gente tem que ter um referencial após a instalação da prótese sobre implante para saber se a profundidade está aumentando ou não em relação à característica do tecido periimplantar daquele paciente. No entanto, quando a gente radiografa, não há a presença de perda óssea. É importante, sempre que tem inflamação de mucosa, a gente fazer uma radiografia exploratória. Isso sempre. A gente não pode fazer um diagnóstico de mucosite sem radiografar, porque a gente precisa excluir se que há uma perda óssea. Então, não tem perda óssea radiográfica, realmente é mucosite. Isso aqui é um aspecto bem característico, né, de uma prótese fixa que estava apoiada em múltiplos implantes. Então, aqui um edema dessa mucosa, uma mucosa fragilizada, né, acúmulo aqui de biofilme bacteriano, mucosa avermelhada também indicativo para radiografia exploratória. Né? O Romanos é um dos grandes estudiosos aí também da doença periimplantar. Então, aqui eu coloco justamente aquela pergunta que eu já discuti um pouquinho e que eu gostaria que vocês tivessem isso em mente. A gente tem essa experiência clínica. Nesse caso aqui dessa foto, a gente tem uma mucosite exacerbada na lingual desse dente, na vestibular também, um edema absurdo. Aqui o sangramento é espontâneo. Se eu sondar, vai ter sangramento à sondagem. A questão é, sempre que há sangramento à sondagem, tem doença periimplantar, muitas vezes a mucosa ela não está com esse aspecto, a gente pode ter um sangramentozinho pontual, até pela força que a gente aplica na sonda. A gente tem que saber diferenciar. Então, baseando-se nisso, a gente tem, como eu falei, algumas publicações. A gente fez uma publicação em 2013 na Brazilian Journal of Oral Science, e que a gente justamente conseguiu, né, relatar isso, que a profundidade, o sangramento à sondagem, ele sempre está presente quando a mucosa está inflamada. Então, se eu tenho mucosite periimplantar, eu vou ter presente, mas ele nem sempre está ausente na mucosa saudável. Então, a intensidade desse sangramento e a presença dele junto com outros fatores clínicos, como os que eu já descrevi, são importantíssimas para que a gente faça o diagnóstico correto. Senão a gente sonda, tem um pequeno sangramento pontual e a gente já vai tratar como se fosse mucosite, e na verdade não é. E aí nesse tratamento a gente vai estar até invadindo ali e rompendo um tecido que está saudável, né? Então aqui foi o trabalho que eu mostrei sobre a profundidade clínica de sondagem ao redor do implante, né, que a gente também publicou numa revista nacional da SOBRAP, justamente, não estou conseguindo, voltei, justamente mostrando aqui a correlação da ponta da sonda quando a gente faz o exame para um diagnóstico de doença periimplantar. Bem, o que há de positivo, né, na questão de se ter a certeza que o paciente tem somente, né, mas não menos importante, obviamente, a mucosite, ou seja, ele não tem perda óssea. Porque assim como a gengivite, ele é uma forma reversível da doença. Então, ela tem um tratamento relativamente mais simples do que a periimplantite devido à reversibilidade do tecido mucoso. No entanto, pelas características do tecido periimplantar, pela proximidade com o osso, pela ausência de inserção de tecido conjuntivo, como eu falei anteriormente, a progressão da mucosite para a periimplantite é bem mais rápida quando comparado ao periodonto.
Então, quando a gente vê clinicamente que o paciente está com mucosite, acende aquela luz vermelha, tipo, nossa, meu Deus, realmente ele já pode estar com uma perda óssea, porque a progressão ela é bem rápida. E na periimplantite, quando a gente tem alterações do nível aí da crista óssea, a gente vai ter a presença da associação com mucosite. Muitas vezes não há o aumento da profundidade clínica de sondagem, mas há sempre a presença aí de uma inflamação na mucosa, né? Aqui foi uma periimplantite até um pouco diferenciada, porque se a gente observasse só a mucosa periimplantar que circundava aqui o parafuso de cobertura, ela não tem uma característica tão nítida de inflamação. Quando a gente faz um exame mais aprimorado ao redor do e por isso que eu coloquei essa foto, porque não basta a gente olhar ao redor do implante somente ali no sulco periimplantar. A gente tem que olhar ao redor do implante mesmo, porque muitas vezes há um abscesso, né, no nível mais profundo e que a gente não vai diagnosticar se não fizer esse exame ao redor de todo o implante clinicamente. Secreção purulenta é comum, biofilme bacteriano é comum. Esse é um sangramento típico, né, com excesso de sangramento ao redor da prótese, edema, né, supuração, como eu falei, e, obviamente, a presença radiográfica da destruição óssea. A dor não é frequente, então isso atrapalha muitas vezes o diagnóstico. O paciente, ele não sente dor. Caso ele não seja orientado a voltar para uma terapia de suporte periimplantar, ele só vai retornar no consultório, na clínica, na especialização, caso ele sinta alguma mobilidade da prótese ou um sangramento excessivo, um gosto diferenciado na boca. E aí, geralmente, ele já está num estágio bem avançado, ali, num estado de doença já estabelecido ao redor do implante. Muitas vezes chegando até a ter a mobilidade do implante, justamente pela perda óssea periimplantar. A partir do momento que esse paciente ele atinge a mobilidade do implante, não há mais nada a ser feito que possa ser indicado para salvar aquele implante, né? A mobilidade e radiolucidez periimplantar contínua indicam o estágio final da doença periimplantar, que é caracterizado justamente por uma perda total da interface entre osso e implante. Então, aqui é um caso que, infelizmente, né, fez parte da nossa rotina clínica, e a gente tem visto alguns casos de perda, que foi justamente esse implante que ele perdeu a interface, né, perdeu o contato íntimo com o osso periimplantar e ele já estava com uma mobilidade, foi facilmente removido. Aqui é um caso de periimplantite com um grande acúmulo de cálculo, exposição das espiras ósseas, que é bem comum também a gente visualizar radiograficamente, né? Aqui a perda óssea periimplantar nítida, principalmente aqui entre os implantes. Esse aqui é um outro caso também de periimplantite. Se vocês observarem, aqui ao redor do 21 há um aspecto de casca de laranja mais nítido, ao redor do 11 já tem aquela mucosa mais brilhosa, apesar de não ter retração gengival, retração da mucosa periimplantar, desculpa, há uma mucosa mais brilhosa, a presença de um edema e, quando feita a sondagem, uma secreção purulenta. Então, vejam bem, na cirurgia para tratamento de periimplantite, o aspecto aí, cerca de 8 milímetros, né, de perda óssea periimplantar vestibular, uma periimplantite bem agressiva, principalmente para uma região estética. Então, bem, a forma do implante, a conexão, o material utilizado, o tipo de prótese, eles vão afetar os tecidos mole e duro periimplantares, então eles vão afetar também a agressividade aí dessa perda óssea, dessa periimplantite. Isso a gente não está falando dos fatores do paciente, né, que vão influenciar ainda mais. Então, na verdade, a gente tem inúmeros fatores que podem ocasionar a doença periimplantar, por isso que ela é considerada uma doença multifatorial, assim como a periodontite. No entanto, dois fatores etiológicos são primordiais para que a gente tenha perda óssea ao redor do implante: a infecção bacteriana e sobrecarga oclusal.
Então, são os dois principais fatores que causam a perda óssea periimplantar: infecção bacteriana e sobrecarga mecânica. Forças articulares acima de 1.300 newton, elas podem alterar essa estabilidade do implante em poucos meses. Paciente basicamente que tem parafunção, né? Bruxismo, outros hábitos que não são benéficos ali para sustentar uma adaptação entre o abutment, a prótese e o implante de uma maneira saudável, e acaba também aumentando ali a sobrecarga mecânica. Bem, o que acontece, quais são as situações clínicas que aumentam ali a carga sobre o implante? Então, o implante em pobre qualidade óssea, um posicionamento inadequado do implante, um número inadequado de implantes também para suportar aquela prótese, a presença de parafunção, a falta de adaptação entre prótese e implante, né? Uma abutment, uma prótese mal adaptada. Qual é a principal questão dessa desadaptação? Então, eu vou tentar explicar aqui com 3 slides por que a sobrecarga ela é tão prejudicial. Então, inicialmente, quando a gente tem um implante não submetido à carga, acabou de osso integrar, está ali dentro da mucosa, num ambiente considerado relativamente asséptico, ele é exposto à cavidade oral e uma prótese é conectada ao implante. Quando essa prótese é conectada ao implante, a gente tem a formação básica lá, que eu falei no início, desse selamento mucoso e uma pequena adaptação óssea que existe, que é a famosa, né, muitas pessoas chamam de salserização, que acaba sendo uma perda óssea biológica que acontece após a conexão entre o abutment e o implante. Né? Ela vem como uma reação a essa interface abutment-implante. Se essa prótese ela recebe carga, ela não tem movimento e recebe carga no sentido longitudinal do implante, essas forças elas são distribuídas de maneira uniforme ao redor do implante e o osso ele é capaz de responder com remodelação óssea. Ou seja, o osso ao redor do implante ele está sempre ativo, ele tem que estar ativo. Ele reabsorve forma o tempo inteiro de acordo com o que recebe, de acordo com as cargas que ele vai recebendo ali durante a mastigação, a fonação, as inúmeras funções do implante. No entanto, se a gente tem uma desadaptação dessa prótese ou se a gente tem uma sobrecarga mesmo oclusal nessa prótese, essas forças elas não mais se direcionam no sentido longitudinal do implante. Elas acabam se direcionando no sentido oblíquo, horizontal, enfim, de forma com que a resistência do titânio não seja mais tão responsável por distribuir igualmente essas forças para o osso adjacente. Então, o que acontece? Começam a ocorrer microfraturas ósseas ao redor do implante de titânio provocados por essa sobrecarga. Essas microfraturas ósseas, elas não ficam, elas não são preenchidas por um novo osso, elas não ficam também como um espaço vazio, né? Nada no organismo fica. Então, elas acabam sendo preenchidas pelo tecido mole periimplantar. Então, esse tecido mole, ele acaba preenchendo essas microfraturas, por quê? Porque a gente sabe que o tecido mole, ele cicatriza mais rápido do que o tecido ósseo. Então, em contato ali com o suco periimplantar, ele vai proliferar e ele vai ocupar o espaço onde essas microfraturas aconteceram. A questão é que a partir do momento que ele ocupa esse espaço, ele impede uma nova formação de osso. E isso é um processo gradativo até que a gente tenha a perda total dessa interface. Uma outra questão que é interessante é que quando esse tecido mole vai ocupando esse espaço da interface, ele leva bactérias também que estavam ali no sulco periimplantar. Então, a gente tem uma periimplantite por sobrecarga oclusal, mas com uma infecção bacteriana secundária. Então, esse aqui é um caso de sobrecarga oclusal, paciente com nível ósseo, tá vendo? Não tem um aspecto de periodontite agressiva, nada, mas ao redor do implante, em um único implante, ele tem aqui uma perda óssea circunferencial. Então, ao acesso cirúrgico, a gente vê que essa perda óssea, ela é realmente significativa, grande. Isso porque esse molar aqui, ele estava em supra-oclusão, ele não foi bem adaptado. Então, um caso típico. Alguns fatores iatrogênicos, eles estão associados também ao início, né, e à manutenção da periimplantite. Então, fatores que a gente tem que estar sempre observando, por exemplo, em próteses cimentadas, é o excesso de cimento
ao redor do implante, né, que fica ali na região intracircular, aquilo vai promover adesão bacteriana, essa adaptação inadequada vai promover sobrecarga oclusal, sobrecontorno de prótese, inadequado posicionamento do implante e outras complicações técnicas que podem ter lesionado também o tecido periimplantar e não permite mais que aquele tecido mole proteja tão bem o osso. Priscila, Oi. tem uma pergunta aqui no chat da Emanuele Reis. Ela escreveu assim: alguns profissionais gostam de dizer que o paciente, que a perda do implante está relacionada à rejeição, e os pacientes acabam repetindo isso, né? Que o corpo rejeitou o implante. E ela, a dúvida dela é se existe alguma pesquisa, algum trabalho que mostre qual é a prevalência da perda de implante por problemas periimplantares, se tem algum trabalho que discrimina a infecção bacteriana ou a sobrecarga mecânica, se você tem esse conhecimento. Então, a maioria não discrimina. E realmente, isso é uma questão problemática, porque, assim, na verdade não é, porque em muitos casos esses fatores estão juntos, né? E é Mas difícil determinar o que levou à perda, né? por isso que tem aquelas inúmeros índices de prevalência em inúmeros trabalhos, porque é muito difícil a gente fazer o diagnóstico preciso. Mas, assim, na clínica, o que a gente faz, que eu vou falar após o tratamento, a gente tenta tirar os dois fatores, tanto a sobrecarga, faz uma revisão de oclusão do paciente, e a infecção bacteriana também. Qualquer ponto de retenção, de biofilme, a gente tenta remover. Em relação à rejeição do implante, que os pacientes falam muito, né? Essa pergunta é muito interessante, porque existe uma teoria, infelizmente, e essa teoria ela tem um embasamento científico grande, que alguns pacientes, sim, eles têm uma resposta inflamatória exacerbada. E essa resposta inflamatória exacerbada, se a gente parar para pensar, ela pode ser caracterizada como uma rejeição, sim. Mas inúmeros fatores vão influenciar, histórico de periodontite, como que ele perdeu o dente, né? Se ele já tem ali um histórico dele perder o próprio dente pela inflamação exacerbada ao redor do dente que promoveu a perda óssea, ele pode ter um maior potencial para perder também o osso ao redor do implante. Então, né, se ele é fumante, tem inúmeros fatores. E eu vou falar um pouquinho do trabalho do Albrechtsen de 2016, que ele também impactou, foi o segundo impacto, né, depois da prevalência lá em 2008. Acho que o mais importante impacto foi ele ter falado justamente, feito essa pergunta. Ele fez, né, a doença periimplantar, né, o implante, ele causa uma reação de corpo estranho. Então, ele tenta responder isso ao longo do artigo, fazendo 3 perguntas principais e respondendo, e diferenciando, justamente falando que, apesar da gente estar sempre comparando implante com dente, implante não é dente e o implante nunca fez parte do nosso organismo. Então, essa reação ela é possível sim, segundo Albrechtsen, né? Tá bom. Não sei se eu respondi. Vou falar um pouquinho. Vamos lá. É isso? Então, o objetivo principal, né, independente que a gente tenha essa alta prevalência ou a possibilidade de perda do implante, o paciente ele quer ser reabilitado. Então, o objetivo da implantodontia é reabilitar o paciente, é alcançar esse índice de sucesso alto, né? Quando a gente está instalando o implante, a gente está pensando nisso, é ter uma estética favorável, uma conexão segura, a formação de um tecido periimplantar saudável. Vocês vejam aqui do lado esquerdo, isso é um tecido periimplantar saudável, mesmo com esses pontos de vermelhidão, é o aspecto clínico dele, devido, né, àquela exposição do tecido conjuntivo. Então, o que a gente quer é esse sucesso, e ele está vinculado à longevidade, à saúde do tecido ao redor do implante. No entanto, eu vou começar a entrar nessa questão justamente da pergunta da Emanuele, né, isso? No entanto, a gente esquece que quando a gente está instalando implante, algumas considerações elas precisam ser feitas, porque justamente é o metal que a gente está instalando, né? E a gente às vezes não pergunta, então, quem é o paciente? Quais os hábitos desse paciente? A gente sabe as características físico-químicas desse paciente, como que ele vai responder à presença do metal? A gente sabe a composição do tecido mole e duro dele? A gente sempre sabe por que ele perdeu o dente, por que ele está instalando implante, qual a necessidade dele. A gente sabe a genética dele. Então, são tantas perguntas que a gente começa a se perguntar, a gente realmente sabe se ele pode perder implante ou não, quando a gente está falando de índice de sucesso alto?
A gente sabe, a gente consegue dar certeza para o paciente como que ele vai estar nos próximos 5, 30 anos da vida dele em relação àquele implante, por mais que a gente acompanhe? Então, na verdade, a gente não sabe, a gente não tem essas perguntas com exatidão, mas a gente tem como controlar e como fazer um pequeno mapa de riscos do paciente, para saber se ele pode ter uma maior possibilidade de desenvolver doença ou não. Então, isso tem como a gente fazer. Por que a gente não consegue determinar com exatidão? E esse é o trabalho que eu acabei de falar do Albrechtsen de 2016, né, Albrechtsen e colaboradores, que ele coloca aí inúmeros fatores que podem estar influenciando, desde hábito tabagista até fratura do implante durante aí a vida do paciente podem acontecer. Ele pode passar a desenvolver uma doença, como por exemplo uma osteoporose, que vai ativar mais a reabsorção óssea do que a formação óssea. Ele pode ter uma pobre higiene oral, a força oclusal, e ele pode ter, sim, desenvolver uma reação inflamatória exacerbada devido a esses inúmeros fatores que ele considerou justamente como uma possível reação de corpo estranho. Agora, é muito complicado a gente falar para o paciente que há rejeição do implante, porque realmente isso não está comprovado. O implante é um metal, ele é extremamente biocompatível, testado em inúmeros estudos, né, desde a década de 60. Então, é muito complicado a gente falar que tem uma reação de corpo estranho, mas em casos individualizados pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo sim. E a gente tem um outro aspecto. Como é uma doença multifatorial, né, essa perda óssea ao redor do implante, é muito difícil a gente discernir se realmente existiu uma reação de corpo estranho ou se foram esses vários fatores, sejam fatores relacionados ao cirurgião, né, ou ao protesista, né, excesso de aquecimento durante a instalação do implante, sobrecarga oclusal, sobrecontorno de prótese, excesso de cimento, ou ao paciente, a própria genética dele, alguma doença sistêmica que ele passou, que ele adquiriu. Então, é muito difícil a gente diferenciar realmente se há essa reação ou não. No entanto, ele se pergunta, né, como controlar esses fatores para conseguirmos manter esse sucesso aí, né? E o que seria insucesso, principalmente associado à doença periimplantar? Então, ele faz essa pergunta, né? A periimplantite é uma complicação, é uma reação de corpo estranho, ou ela é uma doença causada pelo homem? Quando a gente instala um implante, a gente está causando, porque até quando se forma aquela mucosa periimplantar, a gente tem penetração bacteriana ali ao redor também, e a gente pode estar sobrecarregando o implante, que são os dois fatores principais. E aí ele começa a entrar numa discussão que, independente de ser uma reação de corpo estranho ou não, que eu acho que o objetivo não é responder, porque a gente não tem essa resposta ainda, ele entra em algumas questões que, para a gente que é clínico, é importante a gente parar de tratar o tecido periimplantar e as reações que acontecem na mucosa periimplantar como se fosse uma periodontite, porque na verdade não é. Então ele coloca 3 observações importantes e ele começa essa figura foi da aula dele, essa aula foi dada na Academia Europeia de Osseointegração. Em 2017, ele publicou esse artigo em 2016, 2017, ele estava lá discutindo esse artigo e ele começa com essa figura, e eu fiz questão de colocar porque eu acho que é mais ou menos o que a gente, quando está em implante, a gente sente, né? Então, quem aí, como numa corrida, né? Quem vai ser o vencedor? Quem tem aí, teoricamente, pelo biotipo, pelo treino, maior chance de ser o vencedor, né? E aí a gente coloca isso aí para a implantodontia, né? Quem tem maior chance de ter essa longevidade do implante, né? Ou ao contrário, quem vai ter maior chance de desenvolver doença? É difícil a gente saber, né? Mas alguns pontos a gente precisa considerar. Primeiro, a gente tem que saber diagnosticar. Segundo, a gente tem que imaginar que a periimplantite, o que é dito sobre ela como uma entidade. Então, a primeira afirmação é que ela é similar à periodontite, é o que a gente sempre escuta. A segunda afirmação é que toda perda óssea marginal após o primeiro ano, ela está relacionada à periimplantite. Então, passou o primeiro ano, que é aquele ano de adaptação,
teve perda óssea vai ser periimplantite, e a terceira, que a doença ela é muito comum e acomete até 60% dos indivíduos. Então, são 3 afirmativas que a gente está sempre escutando e que a gente tem que começar a repensar, porque essas 3 afirmativas, na verdade, elas não são absolutamente verdadeiras. E eu vou explicar um pouquinho por quê. Então, como que a gente pode falar que a periodontite é similar à periimplantite, né? Ou que a periimplantite é similar à periodontite? Ambas estão relacionadas à presença de biofilme bacteriano? Sim, ambas estão relacionadas. Aqui, né, a periodontite nítida. No entanto, ao contrário da periodontite, o início da perda óssea marginal não está relacionado ao biofilme bacteriano. Quando a gente tem uma perda óssea ao redor do dente, na periodontite, está sim relacionado ao biofilme bacteriano, ao complexo bacteriano ali patogênico que é capaz de causar essa perda óssea. A primeira perda óssea que acontece ao redor do implante, ela vem com a conexão da prótese e ela não está necessariamente relacionada à presença de bactéria. Ela está relacionada a uma conexão entre 2 metais que causa ali uma microfratura que é normal, é fisiológica e causa essa perda óssea. Então, daí ela já é diferente da periodontite. Isso é considerado uma reação asséptica. O dente é móvel, o implante não é. O dente possui inervação e irrigação. O implante não tem irrigação e nem tem inervação. Só o tecido periimplantar. Então, outros estudos mais aprofundados mostraram que quando a gente analisa profundamente a bioquímica do tecido ao redor do dente, ao redor do implante, na verdade, a composição é bem similar, mas as reações são bem diferentes, ou seja, qualquer lesão ao redor do implante, ela se aprofunda de maneira muito mais rápida e a resposta inflamatória é bem mais exacerbada do que ao redor do dente. Em termos bacterianos, assim como na periodontite, né? Na periodontia, a gente tem aquela gengivite experimental feita por Lu em 65, que estabelece a correlação entre acúmulo de placa e gengivite. Esse mesmo estudo, né, de uma maneira semelhante, foi replicado em 94 pela equipe do Pontoriero, e eles viram que há também uma relação entre acúmulo de placa e desenvolvimento de mucosite periimplantar. Isso é uma semelhança? Sim, isso é uma semelhança. A questão é quem são essas bactérias? Então, o que acontece é que a microbiota periimplantar ela é composta por espécies bacterianas gram-negativas a anaeróbias também, assim como acontece na periodontite. E por causa desse foco na periodontite, essas mesmas bactérias que causam periodontite são sempre as mais estudadas. E elas realmente estão presentes na periimplantite. Então, a gente acha que elas são realmente as principais bactérias causadoras da periimplantite. Porque muitas vezes a gente não olha fora dessa caixinha. Então, o que acontece? A gente fez um trabalho em 2011, também da nossa equipe, e na verdade a gente identificou esses patógenos periodontais, principalmente a A, PG, PI, TD, TF, né, que seriam aí os principais causadores da periodontite, pelo menos, né, naquela época que era a periodontite crônica, né, que já mudou o diagnóstico hoje. Então, eles foram diagnosticados em sítios de saúde periimplantar. Então, peraí, se eles estão relacionados ao desenvolvimento de periimplantite, por que eles estão com uma incidência tão alta em condição de saúde, né? Então a gente começa a questionar isso. Então, na verdade, qual é a função desse biofilme na patogênese da doença periimplantar? E aí, se baseando nesses inúmeros trabalhos que estudavam o tipo bacteriano ao redor do implante, o 7º workshop europeu de periodontia começou a indagar várias, né? A correlação causa-efeito na formação do biofilme, né? Quem são essas bactérias? E aí surgiram algumas afirmações. Então, apesar da microbiota da doença periimplantar ser semelhante da doença periodontal, existem particularidades, porque a caracterização completa da microbiota ao redor de pacientes com doença está muito ainda aquém do que deveria ser estudada. As técnicas utilizadas e a especificidade microbiana na busca desses patógenos focam quase sempre, como eu falei, em periodontos patógenos. No entanto, inúmeros outros micro-organismos já foram identificados em sítios com periimplantite.
dentre eles até espécies, né, de entéricos, Staphylococcus aureus, até vírus Epstein-Barr já foi encontrado. Então, o Staphylococcus aureus, ele se justifica e ele não tem correlação com o desenvolvimento de periodontite. Mas na periimplantite, ele se justifica como um dos patógenos mais encontrados ali na região, se for investigado, porque ele tem um tropismo por metal. E é muito comum a gente diagnosticar Staphylococcus aureus em próteses ortopédicas, que têm materiais metais bem semelhantes às próteses orais, né? Então, esse tropismo do Staphylococcus aureus, a presença dele na pele, a presença dele muitas vezes até em mucosa, justifica, sim, ele ser um dos patógenos aí relacionados à origem dessa perda óssea, né? Pelo menos ao início. Então, a pergunta, né, continua: qual a correlação entre saúde periodontal, doença com a progressão da periodontite, da periimplantite? Então, na verdade, a periimplantite, em termos microbiológicos, ela é semelhante, mas não é idêntica à periodontite, ela possui outros patógenos. No entanto, é importantíssimo isso aqui, que a gente ter a certeza que o paciente que recebe implante, ele tem que ter um tratamento periodontal prévio, tem que ser uma cirurgia realmente programada, o paciente tem que ter uma saúde oral, porque há favorecimento ao desenvolvimento de doença periimplantar pela possível transmissão entre dentes e implantes desses patógenos periodontais, que vão sim aumentar ali a possibilidade de ter a doença, não somente eles, mas que vão aumentar. Então, apesar da periodontite não ser similar à periimplantite, a periodontite é um fator de risco ao desenvolvimento da periimplantite. Então, a gente não deve instalar implante, né, num paciente que tenha uma cavidade oral extremamente contaminada, cheia de cálculo, né? Os implantes endósseos, eles não têm a capacidade de responder a qualquer alteração microbiana no primeiro estágio da osseointegração. Então, se a gente, por exemplo, não usa uma técnica de 2 estágios cirúrgicos, deixa aquele implante exposto durante a osseointegração, que é o que a gente mais comumente está fazendo hoje em dia, e tem uma infecção bacteriana agressiva, obviamente, a gente pode ter a ausência de osseointegração desse implante. A gente precisa pensar. Paciente com histórico de periodontite crônica, a gente viu também que ele tem 4 vezes mais chances de desenvolver doença periimplantar, né? Então tá aqui esse índice de 3,95. Eu vou parar aqui um pouquinho, só para deixar claro que é histórico de periodontite crônica, tá, gente? Então, o que isso significa? Paciente que teve periodontite, tratou, não tem cálculo nenhum na boca, saudável, controlado, recebe implante, que foram esses pacientes estudados, ele tem chance de ter a doença periimplantar, uma chance altíssima, mesmo sem ter cálculo na boca. Por quê? Por causa da resposta inflamatória que ele já tinha ao redor do dente, o paciente continua o mesmo. A mucosa e o osso ao redor do implante ainda é do mesmo paciente que perdeu o dente por periodontite. Então, ele vai ter essa resposta exacerbada, mesmo sem ter cálculo ativo. Então, o paciente ele nem precisa ter periodontite ativa para ter risco de ter doença periimplantar. O simples fato de ter tido histórico já é suficiente para a gente estar alerta em relação a esse paciente, que ele pode ter risco de desenvolver a doença. Tá? Estou abrindo parênteses. Então, a mucosite, ela progride mais precocemente, rapidamente, para a periimplantite, né, para perda óssea, do que a gengivite em relação à periodontite. Então, é mais fácil perder implante do que perder dente. Segunda afirmação, né, toda perda óssea marginal após o primeiro ano está relacionada com periimplantite? Então, será que essa perda óssea está sempre relacionada com periimplantite? A gente já viu que a primeira perda óssea é com a conexão da prótese, não há um padrão de perda óssea entre os indivíduos. Esse aqui foi um implante que tinha uma perda óssea significativa no primeiro ano após a instalação, né? Então, é um implante que ele foi instalado em 1964, se eu não me engano, né? Foi um dos primeiros implantes instalados. Na época, nada foi feito. E 50 anos após o acompanhamento, ele permanece aí com a mesma perda óssea, mesmo nada sendo feito. Então, na verdade, ele não tinha periimplantite. Essa perda óssea dele estabilizou, representava aquela perda óssea após a instalação da prótese nesse modelo de implante da época.
né? Então, nem toda perda óssea significa realmente a periimplantite. Isso aí, 50 anos depois desse implante instalado, a última radiografia tirada, né? Então, na verdade, isso não é uma verdade, nem toda perda óssea após o primeiro ano está relacionada com periimplantite. E a terceira e última pergunta, né? A doença ela é muito comum, acometendo até 60% dos indivíduos. Vários estudos foram replicados depois, como eu falei para a professora, né, Alessandra, essa variação ela é absurda devido a esses fatores, presença sobrecarga, não tem presença, superfícies diferentes, tipos de implante, tipo de conexão, inúmeros fatores relacionados. Então, fizeram em 2016 esse apanhado e, na verdade, viram que a perda óssea, quando a gente faz uma caracterização mais precisa, ela se limita a até 2% dos implantes instalados quando a adequada técnica cirúrgica é realizada. Mas, como eu falei, em relação à sobrecarga, realmente, eles não diferenciam, né, esse fator. Mas já dá uma luz para a gente aí, né, um alívio de 2%. Então, o que a gente quer é instalar um implante. Quando a gente instala o implante, tem essa reação inflamatória aguda, ocorrendo uma hemostase óssea, há a presença constante de uma resposta inflamatória crônica ao redor do implante. Obviamente, sempre tem bactéria no suco periimplantar, né? Pode haver uma penetração ou outra para o tecido ósseo, mas há uma resposta imunológica que vai controlando essa homeostase. Caso essa homeostase ela não continue ali durante a instalação do implante, tem alguma falha, então a gente chama de falha primária, né? Ou seja, o implante ele não ósseo integra. Caso ocorra a ósseo integração após a instalação do implante, essa falha ela pode ocorrer em inúmeros momentos, né? Ela pode ocorrer imediatamente após a estabilização da prótese, causando uma perda óssea marginal. Essa perda óssea marginal ela pode ser controlada, o implante permanecer saudável o resto da vida. Em algum momento pode ocorrer um desequilíbrio dessa resposta inflamatória crônica, essa perda óssea ela acelerar, aumentar e até causar aí a perda total da interface osso-implante. Então, isso aqui é uma grande incógnita. Por isso que hoje a gente tem a questão de acompanhar o paciente, que é a maneira que a gente tem de saber se está tendo progressão ou não. Devido aí a essa diversidade etiológica, diversidade em tratamento, né, ao grande desconhecimento de muitos fatores relacionados à doença periimplantar, em 2018 foi feito um workshop com a FDI, né, com a Federação Mundial de Odontologia, junto com o Congresso Internacional dos Implantologistas Orais. E esse workshop ele foi muito interessante porque ele foi somente clínico. Então, o objetivo era discutir clínica e colocar algumas diretrizes. Até alguns trabalhos que eu enviei para o professor Edson são desse workshop. Então, eu fui convidada como representante, né, aqui do Brasil mesmo, para estar lá, para poder discutir um pouco sobre essa doença. Para mim, foi um grande privilégio. Fui contactada pelo Dr. Meile, que é esse senhorzinho aqui. Essa equipe toda, né, o Salve, o Wang, o Kirinen, né, tantas pessoas, né, o Formoses, John Nobile, Reinvert, tantas pessoas que são estudiosos dessa doença, né, estavam lá, o Rocuso, e esse grupo ele foi dividido em 4 grupos, cada grupo estudava um tipo de tópico. Então tinha tratamento cirúrgico, tratamento não cirúrgico, fatores de risco e outros fatores lá relacionados à doença. Então foram 4 grupos, fatores diagnósticos, desculpa. Então, eu fiquei com os fatores de risco. O nosso grupo era composto, né, por nós 6. O chefe do nosso grupo era o Dr. Meile, o Kirinen era o coordenador do grupo, depois do Meile. E aí era eu, a Kuma, que é uma grande pesquisadora da Universidade de Nova York, que ela recebeu em 2018 um dos maiores royalties para estudar a doença periimplantar, e ela estudava a alteração da microbiota em pacientes fumantes, muito interessante. O NIH, né, bancou a pesquisa dela, cedeu milhões. O Salve, que é, sinceramente, uma das pessoas acho que mais inteligentes que eu já conheci, assim, a discussão com ele é enriquecedora. Formosos, que é um gentleman aqui todos, né, referência, e nós ficamos responsáveis pelos fatores de risco,
E eles pediram que a gente desenvolvesse aqui, junto com a nossa equipe, um estudo sobre o tabagismo. Então, eu vou falar rapidamente que o tabagismo, independente de ser um fator de risco para periimplantite, ele mata mais que 7 milhões de pessoas por ano. Cada tragada joga na cavidade oral 4.000 componentes químicos bioativos. Esses componentes são responsáveis por várias doenças no corpo, dentre eles o aumento da incidência de perda de dente. Então, pacientes que fumam têm 7 vezes mais chance de perder dente. A questão é, ele tem 7 vezes mais chance de perder dente, mas mesmo fumando, a expectativa de vida mundial aumentou, ele vai viver mais sem dente. E aí, quem que trata desse paciente? Quem vocês acham? Nós, implantodontistas. No entanto, quando ele instala implante, ele também vai ter uma maior chance de perder implante e uma maior chance de desenvolver doença periimplantar e ter falha. Então, a gente fica num impasse com esse paciente que tem um histórico tabagista e que fuma, que é absurdo, porque ele precisa repor dente, ele perde dente com facilidade, mas a gente sabe que ele vai ter um alto risco para perda de implante. Esse artigo eu passei para o professor Edson, que fez parte justamente desse grupo. Todos esses componentes que estão presentes no cigarro, eles basicamente diminuem a vascularização, a oxigenação, a formação óssea e podem ocasionar a perda desse osso em inúmeras fases, podem dificultar a ossa-integração, podem estimular a reabsorção óssea após a ossa-integração e podem dificultar a cicatrização em casos que a gente trata doença periimplantar. Isso significa o quê? Que a gente não coloca implante em fumante? Infelizmente, a gente coloca ciente que há um risco. A gente não tem como falar para o paciente que ele vai perder implante porque ele fuma, mas a gente tem como falar que ele tem grandes chances de perder, né? Então, a realidade é essa. Apesar de ter esse risco de perda, a gente, como eu falei, vem acompanhando o paciente. E a gente tem que saber tratar essa doença. Então, independente do diagnóstico que a gente faça ali, ótimo, o paciente voltou para o consultório, voltou lá para o curso, tem mucosite, tem periimplantite, e aí? O que podemos fazer? Então, eu vou mostrar aqui, resumidamente, o que a literatura mostra e o que a gente faz, para que vocês, assim, que a gente possa discutir, vocês podem fazer a pergunta à vontade, tá? Então, o que a gente tem, na verdade, é que várias opções de tratamento são apresentadas na literatura, né? E o profissional ele deve escolher o método mais acessível e justificável dentre os inúmeros protocolos. Então, por que eu coloquei isso? Não adianta eu chegar aqui e falar, gente, olha só, tratamento de periimplantite só com laser terapia. Nem todo mundo vai ter laser, né? E não vai servir para todos os casos. Então, não adianta eu chegar aqui e falar, olha, tratamento de mucosite, eu só vou usar a cureta de carbono, não vou usar outro tipo de tratamento. Então, o que eu quis colocar aqui, trazer para vocês, né, como o título da aula, né, diagnóstico, prevenção e tratamento, é um pouquinho do que existe para, né, a gente ter conhecimento, mas também um pouquinho da realidade, que a gente pode usar principalmente em cursos, com os recursos que a gente tem acesso, tá bom? Então, o principal objetivo do tratamento, isso não vai mudar. Sempre o principal objetivo é a descontaminação da superfície do implante. Parece até repetitivo, descontaminação da superfície contaminada do implante. Mas é para frisar mesmo, para afirmar que quando a gente tem doença periimplantar, principalmente a periimplantite, a gente tem uma contaminação da superfície do implante. A gente tem uma contaminação por bactérias aderidas naquela superfície. E elas precisam ser removidas de alguma forma. Isso é um desafio. Remover biofilme de rosca, quer dizer, de dente, que é uma superfície lisa, radicular, já é difícil. Imagine de roscas, que muitas vezes tem um tratamento de superfície para aderência óssea. Imagina para aderência bacteriana. Então, não é uma tarefa fácil. Bem, a gente sempre começa, né? Não sempre, quase sempre, 99% das vezes, o tratamento da mucosite, e aqui eu vou estender já um pouquinho da periimplantite também,
por um tratamento conservador. É o que a gente quase sempre opta, e a experiência que a gente tem quase sempre dá certo. O que seria o tratamento conservador? Então, a gente vai ter o tratamento conservador feito por nós, profissionais, e o tratamento conservador feito pelo paciente. Então, primeiro passo, higienização para implantar profissional, eliminação de cálculo. É muito semelhante, aí eu vou até voltar, não querendo confundir vocês, mas se assemelha muito à terapia básica, do tratamento de gengivite, né? De periodontite também. Então, eliminação de cálculo, eliminação mecânica ou química do biofilme, irrigação da bolsa com clorexidina, desinfecção das próteses e dos pilares, se puder remover a prótese, melhor ainda para desinfeccionar, se for uma prótese parafusada, modificação do desenho da prótese para facilitar a higienização, também se for possível, quando é cimentada é mais difícil, irrigação com soro, pomada de tetraciclina. Vocês vão fazer isso tudo aqui de uma vez só? Não, aqui são algumas opções, mas a eliminação, sim, de cálculo biofilme, o desenho da prótese, ela sempre tem que ser feita. Agora, quimicamente, você não precisa usar clorexidina, mais tetraciclina, mais vários ácidos. Então, existem alguns protocolos que eu vou falar, tá? Alguns métodos mecânicos que são descritos é a implantoplastia. O que é a implantoplastia? É a plastia, ou seja, é a remoção das roscas do implante, caso tenha alguma exposição, né? Caso a mucosite ela já venha aí de um implante que deixou espira exposta desde o momento da instalação, aquela espira tem que ser removida, no caso da periimplantite teria que ser, que é indicado por alguns autores. A gente particularmente não faz implantoplastia, então, os trabalhos já vêm demonstrando que enfraquece a estrutura do implante, não é removido completamente a rosca, a gente não consegue ter uma lisura completa, tá? Então as vantagens não superam os prejuízos. Um método mecânico, mas existe a descrição. O método mecânico, outro bastante utilizado, que é bem acessível ao clínico, são jatos de bicarbonato, ultrassom com ponta metálica, sim, é utilizado. A superfície já está contaminada, que já está exposta. No entanto, alguns estudos indicam curetas de teflon, resina, né, fibra de carbono, por causa da abrasão da superfície das curetas metálicas, e as não metálicas, quando a gente usa, principalmente as de teflon, que eu já tive a experiência de usar, é como se não estivesse removendo nada, né? Então ficam alguns resíduos. Se o objetivo principal é descontaminar a superfície do implante, então essas curetas a gente acaba, na nossa experiência clínica, a gente não usa, tá? Bem, até um polimento com pedra ponte, taça de borracha, tá valendo ali na superfície. Então, aí um método mecânico, né, com jato de bicarbonato, aqui o tecido como cosite. O que acontece? Aí eu vou falando um pouquinho da nossa experiência. O jato de bicarbonato, quando a mucosa ela está com muito sangramento espontâneo, acaba também sendo muito agressivo. Tá? O paciente sente dor, tem que anestesiar o paciente. Então, muitas vezes, se a gente não consegue focar somente ali no abutment que está contaminado, muitas vezes a gente usa só mesmo o ultrassom para remover cálculo, remover partes de biofilme com taça de borracha. A gente usa em preferência do jato de bicarbonato. Então, no nosso dia a dia, a gente tira o jato de bicarbonato se tiver muito sangramento. Às vezes o paciente está com a mucosa dolorida também, vai aumentar a dor dele. Aí uma cureta de carbono, removendo o cálculo, mas você vê que tem um sobrecontorno aqui absurdo, né? Então o ideal seria remover essa prótese, tirar esse cálculo, fazer um recontorno, de repente até uma cirurgia plástica aqui nessa mucosa, né? Enfim, o número de materiais que a gente tem, que pode aí aumentar essa faixa de gengiva ceratinizada, tentar aumentar pelo menos, que também não é fácil. Quimicamente, feito pelo cirurgião, pelo implantodontista, há uma indicação de alguns ácidos. O ácido cítrico é um dos mais indicados, pH 1, pode ser pH 1 a 3 por 1 minuto. Como que a gente usa esse ácido cítrico? Então, a gente tem o hábito de pedir em farmácia com manipulação, a gente pede ácido cítrico, gente, em gel, não pode deixar de escrever que é em gel, porque senão ele vem líquido e a gente não consegue deixar ele ali ao redor do abut, né, para ajudar aí nessa desinfecção de alguma espira exposta, se for no caso de periimplantite, ou como eu falei, algum implante que foi instalado já foi deixado alguma espira exposta que tem que ser desinfectada.
a gente deixa por 1 minuto, ele causa uma pequena necrose superficial no tecido, e já foi comprovado que ele reduz em até 85% as leucotoxinas do porfiromonas gingivalis, de até 27% em superfícies com jato de plasma e até 87% também, quase 90% em cobertura com hidroxiapatita. Então, eu nunca, assim, né, quase nunca abro mão do tratamento com ácido, tá? Quando eu tenho uma mucosite mais agressiva, a gente geralmente usa ácido. Para periimplantite, se a gente fizer um acesso cirúrgico, sempre uso ácido. Agora, o ácido, se for para usar numa mucosite que não tem espira exposta, que não tem muito biofilme acumulado, para aquela limpeza, ele não é tão necessário. Ele acaba sendo mais indicado para quando a gente faz um acesso cirúrgico mesmo, para tratar periimplantite, tá? No entanto, ele é incapaz de inativar o biofilme em superfícies lisas, alguns estudos já mostraram isso, e ele inibe a reossa-integração, devido a alguns radicais livres que ele forma, tá? A experiência que a gente tem com ácido cítrico, a gente usa ácido acético também, é bem positiva até, a nossa experiência clínica, tá? Então, farmácia manipulação, produzir em gel, pH 1 a 3, é o que a gente sempre escreve. A clorexidina 0,12 ou 0,2%, né? A gente pode utilizar ali na região, fácil acesso, não precisa mandar manipular, geralmente a gente já tem no consultório, né? Alguns estudos mostram que ela causa uma necrose celular superficial, mas também o resultado é bem positivo, até para o paciente higienizar em casa. Geralmente a gente faz uma abrasão com gaze, né? Quando são próteses aí múltiplas. Peróxido de hidrogênio também é utilizado. Aqui a gente tem algumas opções, tá, gente? Por que eu coloco isso aqui? Porque às vezes o paciente chega para fazer uma manutenção no consultório, não tem ácido acético, não tem ácido cítrico. A clorexidina que tem, ela pode ser aplicada com segurança ao redor do implante. Peróxido de hidrogênio 3%. A única diferença é realmente a eficácia, né? Quando ele é a 10%, ele inativa mais o biofilme, né? E ele é demonstrado ter uma capacidade de permitir uma reossa-integração se estiver tratando ali a periimplantite. Tá? Mas peróxido de hidrogênio também é indicado ao redor do implante. Tá? Algumas terapias com laser, quem aí trabalha com laser, quem tem essa experiência sabe que pode usar para tratamento de mucosite, não só na superfície do implante, mas na própria mucosa, né, para ajudar ali na regeneração, tem que saber usar. Não vim aqui mostrar, até porque eu não tenho tanta experiência com laser, tenho pouca. Tem uma pessoa que faz parte da nossa equipe que trabalha com laser no tratamento e a gente tem resultado bem positivo. Nesse workshop que aconteceu, foi em Zurique, na Suíça, que eu mostrei, né? A gente estava estudando essa periimplantar, isso foi discutido. Conversei muito tempo com romanos que usa laser, é uma das pessoas que mais publicam em laser para tratamento de doença periimplantar. Os resultados eles são bem favoráveis, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o laser ele tem uma diminuição específica, né, para cada tipo. Alguns acham que não está clara essa diminuição, que tipo, qual é a potência, qual é a apropriada metodologia clínica. Mas isso não é só para o laser, isso é de uma maneira geral para o tratamento da doença periimplantar. Existem poucos estudos randomizados com acompanhamento a longo prazo, com tipos de lesões semelhantes, tá? Mas geralmente o laser ele tem um resultado bem positivo. Experiência eu tenho maior com terapia fotodinâmica, que a gente usa um agente fotossensível, né, e ele penetra ali nas bactérias presentes ao redor do implante, e aí por um estímulo, né, na presença de oxigênio, a produção de radicais livres que matam essas bactérias. Eu não tenho experiência com azul de toluidina, outros. A gente fez uma parceria com, alguns falam que é mais efetiva do que o laser. A gente fez uma parceria com uma empresa italiana, e essa empresa italiana produz a Aladente, que trabalha através de terapia fotodinâmica, e a gente desenvolveu alguns trabalhos. Eu peço até, se alguém estiver tirando foto, que não repasse essas fotos, porque isso está sendo publicado pelo Ézio, que é um dos pesquisadores que trabalha com a gente lá na UF. Né? Agora ele parou de vir por causa dessa pandemia, mas a gente estava tratando bastante periimplantite, resultado muito bom. Aqui foi um diagnóstico de periimplantite em 3 implantes vizinhos, né?
que a secreção purulenta nítida. Essa paciente tinha uma resistência para operar absurda, e a gente, como eu falei, a gente sempre opta por um tratamento conservador, e ela fez parte do grupo que tratou a periimplantite. Ela tinha regiões com 7 milímetros de profundidade clínica de sondagem, né? Aqui está a perda óssea, ela tinha radiografia inicial, tá, gente? Eu não coloquei aqui, e era todo isso no nível ósseo, então ela tem uma perda óssea grande, mas não tinha mobilidade do implante. Esse aqui é o Ézio fazendo a aplicação do aladente nela, terapia fotodinâmica. 4 meses depois, esse aqui é o aspecto da mucosa. A gente ainda consegue notar, tá vendo, uma pequena secreção nessa região. Essa terapia, ela é feita de forma que se coloca o agente nocivo bacteriano, né, fotoativo, que vai ser fotoativado dentro do suco periimplantário. Ele fica lá 1 hora, né, sendo incorporado pelas bactérias depois que ele sofre ativação. Então, teve uma diminuição de sangramento, diminuição de acúmulo de placa bacteriana, diminuição da supuração, né? Então, aqui o inicial após 4 meses, né? E uma diminuição da profundidade clínica de sondagem de 5 milímetros nessa região. Em outras regiões também teve, mas essa aqui marcou muito a região mesial do suposto canino, né? E aqui até um estímulo à regeneração de osso após 4 meses. Aqui um ossinho, não sei se vocês conseguem observar, sendo formado. A gente também tem uma técnica lá de padronização radiográfica para essas pesquisas que a gente faz. Para o paciente, a gente indica que ele use clorexidina, 0,12%, a cada 12 horas, durante 14 dias. Eu quero deixar uma observação aqui. A gente tem indicado muito a clorexidina em spray. Então, o que a gente faz, como ela tem uma pontinha, o paciente, com aquela pontinha, ele joga o spray justamente na região que está ali com mucosite. Então, fica mais localizado para evitar alguns efeitos colaterais de manchamento de dente, tudo isso. E principalmente prótese de protocolo, né? Então, instrução de higiene oral, né? Utilização de escova interdental, completa eliminação, ela pode ser alcançada, né? Pelos métodos conservadores. No entanto, toda terapia vai induzir essas alterações químicas e físicas na superfície do implante. Por isso que nem sempre o implante, né, no caso da mucosite, nem sempre ele consegue ter uma adesão posterior da mucosa, sempre, né, por causa dessas alterações químicas. Já estou finalizando, tá, gente? O tratamento da mucosite, muitas vezes a gente trata, não resolve e vai ter que ser cirúrgico. O excesso de gengiva, ele pode estar presente, e aí realmente tem que se fazer uma remoção do tecido, como esse caso aqui. Somente tratamento conservador, com clorexidina, ácido, não foi eficiente, e aí a gente faz uma remoção do tecido lesionado, como uma forma de auxiliar. Esse artigo eu vou passar para o Edson, caso vocês tenham interesse. É uma revisão de alguns protocolos que descritos na literatura, mas não está tão atualizado, por isso que eu não passei para ele, tá, gente? A gente já tem novas técnicas, justamente falando do controle pessoal, isso tudo que foi dito. Na periimplantite, como eu falei no início do tratamento, a gente segue o mesmo padrão. A gente faz esse tratamento inicial conservador, para depois, se for necessário, fazer o tratamento cirúrgico. Esse tratamento conservador, a gente acaba penetrando mais no tecido periimplantar por causa da perda óssea, para tentar remover mesmo, assim como a gente faz a raspagem periodontite, no tratamento da periodontite, remover esse cálculo subgengival. Então, essa penetração a gente pode fazer, anestesia o paciente, raspa, 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 só que, como eu falei, é muito difícil a gente fazer um ataque ácido da superfície pelo sulco periimplantar, porque vai necrosar esse tecido todo, tá bom? Então, a gente, muitas vezes, para penetrar naquela região periimplantar, a gente abre mão até de agentes químicos sistêmicos, né, antibióticos. A experiência tem indicação na literatura clara para associação de amoxicilina com metronidazol a cada 8 horas em casos mais agressivos de periimplantite. A gente faz essa associação durante 10 dias. Em caso de alergia, a gente aplica clindamicina de 150 miligramas a cada 8 horas. O que acontece? A indicação, mas se vocês me perguntarem realmente esses antibióticos são os mais descritos na literatura, eu vou falar que não.
Não existe um consenso absurdo em termos de antibiótico terapia, justamente porque não existe um consenso absurdo em termos de diagnóstico bacteriano ao redor do implante. Então, a gente segue um tratamento que serve para anaeróbio estrito e anaeróbio facultativo, que são micro-organismos que vão estar ocupando aquela região. Resultados que a gente observa clinicamente, resultado positivo, tá? Então, também para periimplantite, em caso de necessidade, fez a terapia conservadora, não funcionou, o paciente volta com secreção purulenta, tecido todo inflamado, então a gente, cirúrgico, elimina aquele epitélio interno, né, aquele tecido contaminado, em contato com o implante, trata a superfície do implante, aí dessas diferentes formas que a gente conhece. Como eu falei, uma das grandes indicações para periimplantite é fazer implantoplastia. A gente fez bastante, tá, gente, implantoplastia já na nossa clínica. A gente tem uma clínica só de tratamento de doença periimplantar. Na UF, a gente faz só tratamento conservador e cirúrgico, a gente fez já bastante implantoplastia, deixou de fazer já tem alguns anos, e eu vou falar para vocês que o resultado é positivo, mesmo sem implantoplastia, e tirou todos os prejuízos que a implantoplastia pode dar, por isso que a gente parou de fazer implantoplastia, tá? A gente não faz mais. Bem, como eu falei no início, todo implante móvel deve ser removido imediatamente, então esse não tem tratamento. Esse é removido, a gente debrida o leito da onde o implante saiu e, se possível, a gente coloca um enxerto. Por que eu falei se possível? Geralmente o implante com mobilidade ele sai de uma maneira indolor. Então o paciente ele não está nem preparado para fazer uma outra cirurgia. Você remove, não sutura, porque aquele tecido epitelial já invaginou, já está cicatrizando, e espera ali um período para reconhecer os fatores que provocaram aquela perda do implante para instalar novamente, se possível. Tá? Então, aqui a aplicação de laser de iodo, como eu falei, romanos grandes estudiosos, resultados maravilhosos na cirurgia, durante a cirurgia, laser de CO2, né? Então, aqui, ó, o pré-operatório, olha, uma mucosa, né, extremamente frágil, extremamente friável, e aqui o pós-operatório. Veja bem que teve um reposicionamento apical do retalho, tá? Uma semana só depois. Isso é importante, como eu falei inicialmente, o paciente ele tem que higienizar, né? Isso aqui tudo era um edema ali sobrepondo, formando uma bolsa até falsa. Aí, a remoção do tecido de granulação, isso aqui independe se vai fazer implantoplastia ou não, tá, gente? Acessou cirurgicamente, tem que remover todo o tecido de granulação. Não vou entrar em detalhes de enxertia. Experiência nossa, a gente sempre faz, descontamina a superfície, tira tecido de granulação, descontamina a superfície com ácido cítrico ou ácido acético e faz a enxertia assim, com reposicionamento apical de retalho. É o que a gente faz e que a gente tem tido resultados positivos. Aqui o BioGuide posicionado, a gente usa a membrana sempre que possível, e sempre que possível faz esse detalhe aqui, que às vezes passa imperceptível, remove a prótese. Tratamento de periimplantite, se possível, remover a carga do implante, deixar ele sem carga, bota o cover de volta, tira a prótese, convence ao paciente. A questão é, se for periimplantite em região estética, muitas vezes isso é dificultado. Tenta colocar um provisório, tenta colocar uma PPR provisória, como a gente já sabe, aí as inúmeras possibilidades que a gente tem, mas tentar tirar a sobrecarga do implante. Muito difícil formar esse osso que se formou aqui um ano depois, né, partindo aqui de uma cratera óssea, se formar a quantidade de osso que formou, olha quanto tempo o paciente ficou sem prótese, né, se esse paciente não tivesse sem a prótese, tá? Muitas vezes é indicado para o tratamento da doença periimplantar uma cirurgia regenerativa somente quando ele atinge uma profundidade clínica de sondagem acima de 5 milímetros, com acima de 2 milímetros de perda óssea. É o que preconiza muitos trabalhos, o que muitos trabalhos preconizam. Eu vou falar para vocês que a gente não tem essa regra, a gente não segue isso, a gente segue, faz tratamento conservador, não teve boa resposta, ou a perda óssea é muito grande, aí a gente já parte para o cirúrgico, tá? Porque se o conservador não deu tratamento positivo, significa que nem toda a superfície foi descontaminada,
Então, o tratamento da doença periimplantar deve sempre focar na remoção da infecção, como eu falei. Se não teve remoção total da infecção no tratamento conservador, a gente tem que abrir e tem que tentar regenerar tecido também e controlar essa placa, né? E a implantoplastia nem sempre necessária, como eu falei, e essa dúvida do laser está sob investigação, eu coloquei propositalmente, na minha opinião, não está, tá? Só tem faltas de estudos a longo prazo, principalmente em relação a antibióticos, mas a gente usa metro com amoxicilina e tem bons resultados na nossa clínica. Essa aqui é um pouquinho, só para fechar a aula. Posso mais 5 minutinhos? Pode concluir, Priscila. Posso concluir? Então, esse aqui é um caso muito interessante. Eu sempre gosto de finalizar. Sei que eu falei muito, eu falo muito também, né? Mas eu gosto de finalizar mostrando esses 3 casos, que é um trabalho que a gente faz lá. Realmente são trabalhos do nosso dia a dia, como eu falei. Toda sexta-feira a gente tem clínica da terapia de suporte periimplantar. Então, vou mostrar para vocês o que a gente faz e o que a gente tem visto. Então, estou mostrando aqui para vocês, não estou mostrando o paciente, eu estou mostrando para vocês 3 protocolos que foram instalados em tempos diferentes, e o paciente, ele voltou para a terapia de suporte, né? Foi rechamado. O paciente 1, ele voltou, quando a gente removeu o protocolo, tinha essa quantidade absurda de cálculo, o paciente 2 também, e o paciente 3, basicamente, tinha um pouquinho de biofilme. Eu pergunto a vocês, se vocês tivessem que diagnosticar periimplantite, vocês diagnosticariam em qual caso? Só olhando a prótese. Eu acho que a maioria vai me responder 1 ou 2. Estou errada? Acho que não, né? Acho que a maioria responderia 1 ou 2. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse caso. Então, o caso 1 foi um paciente que compareceu na clínica em 2015 com 2 próteses totais, higiene péssima, já vê aí que ele não tinha um cuidado nem com a prótese total dele. Em 2016, ele recebeu um protocolo com carga imediata inferior, continuou com a prótese total superior, né? Saiu super feliz da clínica, tá? Estou colocando a foto autorizada por ele mesmo. Isso foi em 2016, 2 anos sem ir, sem comparecer, sem retornar, sem dar um feedback para a gente. Inclusive, ele tinha pontos ainda embaixo da carga imediata, para vocês terem ideia, né? Que ele realmente sumiu, desapareceu. Ele ficou tão satisfeito que ele sumiu, que é o que acontece muitas vezes. Ele voltou com esse aspecto, a prótese, um acúmulo de cálculo absurdo pela lingual. Removemos a prótese, essa é a prótese que vocês viram, no caso 1. Esse é o aspecto da mucosa, e aqui o pontinho lá de 2 anos atrás ainda no lugar, né? Então, estou mostrando para vocês a realidade, né? Do que a gente vive aí nos cursos, experiência de vocês também. Vermelhidão da mucosa, foi feita radiografia, mucosite já tinha sido diagnosticado só por esse aspecto, vermelhidão, edema, sangramento. Na radiografia ele não teve perda óssea né, em relação à instalação, então ele foi diagnosticado com mucosite periimplantar. O que foi feito nele? Ultrassom, jato de bicarbonato, a inflamação não estava tão exacerbada, um controle ali químico com clorexidina, desinfecção do abutment, e a prótese dele foi um pouquinho desgastada para ele conseguir acessar mais e higienizar mais. Isso aqui é no dia que ele saiu, tá? No mesmo dia, 3 de agosto de 2018, ele saiu com a prótese com esse aspecto. A gente limpa a prótese com ultrassom também. Então, a gente pega o ultrassom, limpa essa prótese toda, faz nicho sempre convexo entre os implantes, ou seja, o paciente ele tem que passar aqui a escova interdental, né, quando possível, o waterpick, mas tem que ser convexo. Se for côncavo, aqui acumula alimento, aí agrava a situação periimplantar. E um polimento absurdo. Então, ele saiu no mesmo dia com esse aspecto da mucosa, com mucosite nitidamente, né, ainda, e com essa prótese já bem limpinha. Aí está o aspecto. Foi criado mais espaço aqui nessa região, mais para trás, né? Então ele consegue higienizar mais. Aqui, 1 semana depois, o aspecto da mucosa desse paciente. Olha como que a mucosa periimplantar, apesar das suas particularidades, quando a gente remove o agente irritante, seja bacteriano, seja prótese, tudo, ela responde favoravelmente. Paciente tratado, tá? Simples assim, sem cirurgia, uma limpeza, redesenho de prótese, instrução de higiene oral. Caso 2,
muito, muito acúmulo de cálculo. Realmente, 5 implantes instalados. Então, abril de 2018. Esse é o aspecto da mucosa desse paciente. Paciente completamente saudável. Tá vendo? Vocês conseguem visualizar aqui que tem acúmulo de biofilme ao redor do abutment? Então, mesmo com acúmulo de biofilme bacteriano, ele não desenvolveu um quadro de mucosite. Detalhe, conseguem visualizar a mucosa ceratinizada? Né? Uma faixa grande aqui de mucosa ceratinizada ao redor dos implantes. Lá. Então, paciente diagnosticado como saúde periimplantar, nenhuma perda óssea. Então, vejam que a associação, né, como me perguntaram aí inicialmente, a associação entre acúmulo de biofilme e presença de doença periimplantar, ela existe. Mas como que se explica nesse caso, né? Então, a gente tem várias explicações. Primeiro que a doença periimplantar, como eu falei, é multifatorial. Nesse caso, mesmo com acúmulo de biofilme, esse biofilme ele não foi um biofilme que de repente tinha um potencial de anaerobiose para invadir ali o suco periimplantar e não causou perda óssea, não causou nem sequer mucosite. Nesse caso, não foi feito o ultrassom de ácido carbonato, tá, gente? Nesse caso, foi feito só no abutment, para remover aquela retenção ali de biofilme. O tecido periimplantar não foi alterado. Um controle bioquímico, ali no abutment também, desinfecção da prótese. Então, o paciente saiu satisfeito. E aí, o caso 3, um paciente em novembro de 2015. Esse aqui, o aspecto da prótese dele, um pequeno acúmulo de biofilme, tem retenção aqui de alimentos, podem ver, né? Bastante retenção de alimento na mucosa. Essas radiografias, elas estão um pouco tremidas, mas a gente tem o padrão original. Ele teve perda óssea em quase todas as espiras expostas aqui nesses implantes. Ele foi diagnosticado com periimplantite. Nesse paciente foi feito inicialmente o mesmo tratamento feito para mucosite, tratamento conservador. Ele respondeu super bem. Ele compareceu aí, né, anos depois, com a mucosite presente, mas não tinha mais a periimplantite. Estabilizou a perda óssea, estava conseguindo higienizar, foi feito o tratamento, deixa eu voltar, tá? Em maio, né, com a mucosite, foi feito o tratamento, mesmo tratamento conservador para mucosite, e o aspecto dele um mês depois, na rechamada, você vê que ele ainda acumula um pouquinho de biofilme, né? Mas ele tem uma mucosa íntegra já bem diferente desse aspecto aqui, desse sangramento espontâneo da mucosite um mês antes, né? Então, o que a gente faz é fazer uma anamnese, exame clínico, exame radiográfico, fecha o diagnóstico. Se o paciente tiver saúde periimplantar, né, ele pode ter saúde periimplantar, a gente vai ter ali um cronograma de rechamada. Se ele tiver doença periimplantar, a gente diagnostica como mucosite ou periimplantite, baseando-se nesses critérios, né? Ausência ou presença de perda óssea e presença lá de inflamação ao redor do implante, na mucosa. Então vejam que o acúmulo de placa bacteriana nem sempre, né, do biofilme, do cálculo, nem sempre é compatível com o estado de saúde ou doença periimplantar. O paciente que tinha um grande acúmulo de cálculo na prótese, tipo protocolo, ele não tinha acometimento do tecido periimplantar, e um paciente que quase não tinha acúmulo, tinha a periimplantite. Isso nos remete que o paciente ele tem que estar sempre em terapia de suporte. Muitas vezes a gente acha que aquele paciente tem uma ótima higienização e que ele não vai desenvolver periimplantite. No caso desse paciente, ele tinha e ele teve periimplantite, né? Se ele tem saúde periimplantar, ele recebe uma alta temporária, basicamente é feita a desinfecção da prótese e dos componentes na terapia de suporte. Se o paciente é diagnosticado como mucosite, gente, essa é a nossa experiência, tá? Em todos os casos, a gente faz instrução de higiene oral, mas se o paciente é diagnosticado com mucosite, a gente pode usar ultrassom, talvez jato, se ele não tiver com sangramento excessivo, sempre clorexidina é indicada para o paciente, desinfecção da prótese sempre polimento, alteração do desenho da prótese quando necessário. A gente faz uma reavaliação em 30 dias desse paciente. Se ele tiver saúde periimplantar, ele tem alta temporária. Se ele ainda tiver com mucosite, a gente ainda tenta um tratamento conservador. Periimplantite, a gente faz o mesmo tratamento conservador que fez na mucosite e ele faz uma reavaliação em 30 dias.
e aí ele tem uma alta temporária se ele não tiver mais indícios de secreção purulenta e inflamação da mucosa ao redor do implante. Se tiver ainda, a gente parte para cirurgia periimplantar. Essa cirurgia, né, se o resultado após o tratamento da periimplantite conservador não melhorou a situação do paciente, a gente faz a remoção de todo o tecido de granulação cirurgicamente, usa o ácido cítrico gel, a gente dificilmente não usa o ácido cítrico gel porque os resultados são muito positivos, irriga com clorexidina, ao invés de ficar irrigando só com soro na cirurgia, irriga com clorexidina, e faz uma regeneração assagueada, enxerto, se viável. Porque como a gente faz reposicionamento apical de retalho, às vezes não fica nem com espaço para o crescimento ósseo se a perda óssea for horizontal. Quando que a gente rechama o paciente assim que ele tem alta? Bem, a gente considera 2 fatores que a gente preenche na ficha. Se ele é fumante ou se ele tem histórico de periodontite. Se ele fuma e tem histórico de periodontite, ele volta a cada 3 meses para fazer revisão. Se ele não fuma e tem histórico de periodontite, ele volta a cada 4 meses. Se ele não fuma e nunca teve histórico de periodontite, ele pode comparecer 2 vezes ao ano. A gente tem notado que esse paciente ele fica mais estável, ele consegue voltar para a manutenção se ele tiver uma boa higiene oral, claro, né? 2 vezes ao ano, sem prejudicar a sobrevida do implante. Gente, desculpa ter me estendido, é um assunto, como eu falei, que eu estudo já há alguns anos, eu acho que eu poderia falar 4 horas aqui, que eu também é um assunto que eu amo, agradeço muito ter sido convidada, esses são meus e-mails para contato, a gente tem o Instagram da implantodontia da UF, mas tem um Instagram que eu sigo, que eu gosto muito, que é o Peri-Implantitis World, e ele fala tudo ali de periimplantite, eles estão sempre publicando. Agora eu vou voltar aqui para a telinha para falar com vocês, abrir meu vídeo. Deixa eu fechar. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Deixa eu... Parou já de... Tá, parou de dividir. Então, é isso, gente. Obrigada pelo convite. Como eu falei, eu falo, né? Falo, não sei se eu falei rápido demais, mas tentei aí mostrar um pouquinho do que a equipe faz, né? Eu falo porque a gente não faz sozinho mesmo, é uma equipe envolvida, né? São várias pessoas ali trabalhando sempre junto e que a gente está sentindo muita falta agora na pandemia, né? De estar ali, esses pacientes que vêm recebendo tratamento para doença periimplantar. A gente tentou fazer um programa para eles irem no consultório de vários alunos que já estavam se formando na especialização. A gente tem acompanhado alguns deles, outros a gente não conseguiu contato, então a gente infelizmente não consegue saber com exatidão como que está o desenvolvimento aí dessa doença, mas a experiência que eu tinha para mostrar aí para vocês. Não, Priscila, foi muito boa a tua aula. Tem um monte de gente que já estava aqui assistindo, mas que teve que sair por conta da hora. Mas foi muito bom. Você tem muito embasamento no assunto. Você participou, imagina, de um workshop aí com um monte de fera, né? Isso realmente é um privilégio. Quando a gente vai em congresso fora, encontra esses professores, a gente fica realmente babando ali naquelas aulas das pessoas que a gente está acostumado a ler artigo, né? Então, é muito legal. Periimplantite, a gente podia ficar aqui horas discutindo, porque tem várias questões, desde o retorno dos pacientes com implante, tem muito paciente que coloca o implante, esquece da vida, e você não consegue mais fazer manutenção, eles não retornam, e quando retornam já tem problemas. Então, quer dizer, esse engajamento do paciente na manutenção é uma responsabilidade nossa, né, dos dentistas que instalam implantes, mas é complicado de fazer, ainda mais se for um paciente sem periodontite, um paciente perder um dente por uma fratura ou alguma coisa, nossa, aquilo ali para ele é um novo dente, ele realmente não volta para fazer a manutenção. Tem outra questão ainda de fazer os clínicos sondarem os implantes, né? Porque já não sondam dente.
O professor Lang, o Nicolaus Lang, teve no Rio, aqui em Curitiba não, teve lá no Rio, num congresso da Geitlich, ele falou isso, olha, o implante não é uma vaca sagrada, que você não pode tocar nele, você tem que sondar o implante. Então, a aula do Lang foi maravilhosa, e realmente o dentista está fazendo um exame clínico, ele pula o implante, né? Ele vai para o dente e deixa o implante ali. Então, a gente tem que disseminar muito para os alunos de graduação a importância de sondagem. É difícil, às vezes, sobre contorno de coroa, às vezes a gente não consegue fazer uma sondagem adequada, mas pelo menos fazer um registro radiográfico, fazer uma imagem, se não souber nem fazer o diagnóstico correto, fazer o encaminhamento desses pacientes, né, para a gente ter o controle da periimplantite e não deixar evoluir, na verdade. É igual periodontite, né? Um diagnóstico precoce vai prevenir muito desgaste aí no tratamento. Essa é a principal questão, né? Porque para o próprio diagnóstico de doença periodontal, a maioria dos clínicos, eles não tem nem a sonda periodontal, não faz parte do kit exame, né? É. Então, para implante, então, todo mundo realmente, quem não é da área, tem medo de mexer, tem medo de tocar ali em volta tudo, ver o diagnóstico realmente, fazer o diagnóstico realmente é mais difícil ainda, né? Mas Não, e é uma realidade, cada vez mais a gente vai ver paciente com implante instalado e isso aí vai ser rotina. O clínico geral em odontologia ele vai ter que saber ou investigar o implante, direcionar o paciente, né? Muito interessante a tua aula, gostei muito. Eu tinha algumas dúvidas também com relação à pesquisa, aos exames que vocês, aquela análise de fluido gengival, isso foi feito na UF? Foi feito na UF. A gente trabalha em conjunto com a UPC, lá do Antônio Pedro, a Unidade de Pesquisa Clínica, mas a gente tem alunos de doutorado, de pós-doutorado, que faz análise do fluido, então a gente faz análise de proteína, análise de RNA, de expressão gênica, a gente trabalha com isso lá. Tem um freezer menos 80 que fica um andar acima do nosso também, para a gente congelar as amostras, foi feito na UF. Ah, legal, que bom. Então, vocês montaram a estrutura já para a pesquisa, né? Bem legal. Só falta verba atualmente. É o problema de todos nós. A gente está com um projeto, eu e a professora Elisângela, com mestrandos lá de Friburgo, um estudo epidemiológico sobre prevalência de mucosite, periimplantite e correlacionando com o fenótipo, né, periimplantar, com a plataforma do implante, mas é bem difícil, porque a gente tem que partir para trabalho clínico, porque sem verba para fazer laboratório, como é que faz, né? É muito difícil. E são materiais... Exatamente. É a mesma dificuldade que a gente enfrenta. A gente gostaria de fazer muito mais, de estudar inúmeros marcadores, mas a gente realmente não tem um incentivo, né? Mesmo publicando, a gente não consegue manter o que a gente gostaria de fazer, né? Porque conhecimento e ideias a gente tem, né? Mas a gente fica extremamente limitado. Mas qualquer coisa que precise também, se tiver acesso, precisar do laboratório, a gente está aí à disposição, tá, Alessandra? É só dar uma ligada, a gente tem amostra tal, bom, a gente faz uma parceria. Tá bom, tá jóia. Obrigada. Adorei te conhecer, espero te conhecer pessoalmente ainda. Vamos sim. Muito obrigada, a tua aula foi ótima, está todo mundo se despedindo aqui. Muito obrigada. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Obrigado, professora. Obrigado. Um abraço, boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite, gente. Boa semana a todos. Saúde.